ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Olá, bem-vindos ao Pensa Rio. Eu sou Nathani Borges, jornalista e especialista de projetos na Casa Firjan e apresento esse podcast com debates entre a academia, sociedade civil, empresas e governo. Aqui no Pensa Rio, eu e o José Luiz Alqueres, presidente do Conselho Estratégico da Casa Firjan e também o curador desse podcast, ouvimos especialistas, pensadores, empresários e gestores públicos para que possamos todos juntos traçar novos caminhos e alternativas para o desenvolvimento do Rio. E hoje a gente retoma aqui no Pensa Rio a conversa sobre a inserção das mulheres em altos cargos de liderança, os desafios e as ações para acelerar esse processo. Quem segue na conversa aqui com a gente é a Ana Silvia Matti, conselheira certificada pelo IBGC e também conselheira de administração da Norte Energia, onde integra o Comitê de Sustentabilidade da empresa. E tem também a Carla Pinheiro, empresária, presidente da Associação de Joalheiros do Rio de Janeiro e também presidente do Conselho de Mulheres da Firjan. Para a gente retomar esse debate, a palavra está com Alqueres. Agora, nós temos que encarar uma realidade que é a formação jogando no fogo, porque senão nós vamos frustrar muito. Quer dizer, nós, ainda que ao custo de ter um diretor a mais, ou um conselheiro ou dois a mais, a gente deve acelerar isso. Sabe que as remunerações, especialmente no conselho, vota nas assembleias uma remuneração agregada. Há 8 conselheiros, hoje dizem que deve ser 9 no máximo. Mas, digamos, se em vez de 10 ou 12, você está falando em diferenças salariais relativamente pequenas e de um ganho enorme, que seria um número maior e ter essa formação on the job, que é uma coisa que eu sinto que está contra o espírito da época. Porque o espírito da época, e os resultados têm sido nefastos no Brasil, é você comprar uma empresa, embonecar, acertar o fluxo de caixa e passar adiante em 3 anos. Então, dentro disso, você não forma ninguém. Você pega aquelas celebrities, fulana no conselho, fulano, isso e aquilo, e dá no que dá, em termos de light, em termos de lojas americanas, e eu estou com medo do que possa vir aí em umas outras grandes empresas que eu andei por perto. Como é que você vê isso, em Carla? Quer dizer, a permanência, deixa eu colocar de uma outra maneira. O que nós estamos chegando aqui é que o perfil ideal do executivo, do diretor que vai a conselheiro, é uma pessoa, para usar o título de um romance muito importante para todo mundo ler, una razão e sensibilidade. Atributos que no passado era o seguinte: os homens ficam com a razão e as mulheres com a sensibilidade. Mas que é falso. Hoje, os homens têm que ser mais sensíveis e as mulheres têm que ser mais exercitadas no raciocínio lógico. No século XVIII, isso dividiu a sociedade. No final, na virada do século XIX, quando foi escrito esse romance de Jane Austen, Razão e Sensibilidade, foram inúmeras as obras no chamado período do romantismo, dizendo o seguinte: a razão é incompleta. É como se a gente falasse, esses conselhos de engenheiros são, por definição, conselhos incompletos, conselhos esquizofrênicos, no significado de incompletude que a palavra tem na psiquiatria. Então, eu queria que a gente agora, quer dizer, vocês duas falassem sobre esse atributo, já não mais em torno de sexo, mas em torno da qualificação historicamente associada ao sexo. Razão e sensibilidade. Você vê o espaço para os homens ficarem mais sensíveis, serem uma parte
vamos dizer, 30% sensível, 40% sensível, porque as mulheres elas estão chegando aos conselhos com toda a sensibilidade e com toda a racionalidade. Mas os homens não vejo que estejam ganhando nessa qualidade. E o principal aspecto da sensibilidade é ver o todo, é sentir o todo, é sentir a completude da empresa, a relação do empregado. Isso que você falou, de andar na rua e ver a diversidade, de olhar o produto pelo lado de quem vai comprar, ou da diversidade do mundo que aguarda isso. Como é que você vê isso, Carla? O que eu acho que talvez seja o próximo step para esse mundo masculino é a percepção de uma coisa que nós, mulheres, tivemos que ter e adquirir nos últimos 50 anos, que é a percepção das crenças limitantes, como você falou, né? Então, a mulher não nasceu para ser engenheira, você não pode falar assim, não, imagina, você vai estudar, a mulher não aprende matemática, né? Até hoje, às vezes eu recebo de alguns amigos mais empolgados com o tema, alguns gráficos mostrando a mulher tendo desempenhos inferiores, né, nas matérias, digamos, lógicas em relação aos homens. Então, esses absurdos ainda existem e nós, mulheres, fomos criadas durante muitos anos com essas crenças limitantes, assim como os homens também foram criados com as suas crenças limitantes. Eu acho que a mulher teve um papel mais eficiente, ela foi mais competente na desconstrução dessas crenças limitantes, que nos levou ao ponto de hoje ter mais de 50% de mulheres cursando engenharia, né? Talvez a gente precise daqui a pouco ter mais de 50% dos homens cursando letras, psicologia, o que já evoluiu também. Mas eu acho que a questão da gente derrubar essas crenças que nos limitaram, nos colocaram dentro de caixinhas, talvez seja o grande passo para isso que você está vislumbrando e que é realmente aonde a gente deve querer chegar, construir essas camadas de competências, de capacitação. Mas o que tem também aí intrínseco, Alqueires? Até então, quando a gente falava de conselhos e de alta administração, até hoje a gente tem um corporativismo masculino muito grande. Então, o homem, para estar ali, ele provavelmente ele foi puxado por motivos políticos, por motivos de afinidade que não sejam nem cognitivas e nem de diversidade e nem de complementariedade, mas outras, né? Outras formas. E aí a Ana traz uma coisa muito importante. Quando você não tem pelo menos 30% da presença daquele grupo naquele ambiente, essa voz ela fica reduzida a nada, você não faz diferença, né? Então, eu acho que a gente pode juntar aí, para tentar resumir isso, a questão de derrubar essas crenças limitantes, tanto para os homens quanto para as mulheres, a capacitação para homens e mulheres, ou seja, para você estar naquele papel, você precisa efetivamente ter a competência necessária para exercer aquele papel como um bom conselheiro que você precisa, e aí a gente tem toda essa discussão de trazer mais mulheres para essa capacitação, e a gente ter os nossos grandes patrocinadores para que a gente possa ter cada vez mais pessoas pensantes e que elaboram políticas públicas e privadas que pensem nessa sociedade mais justa e mais legítima. Eu acho que é isso mais ou menos o que eu acredito. Adorei essa, vamos dizer, desconstrução dessas, como você falou, fatores limitantes, não, dessas crenças limitantes. Crenças limitantes. A desconstrução das crenças limitantes deve ser um ponto essencial até dentro da política das empresas, porque a Ana Silvia acompanhou alguns trabalhos que a gente fez na Light e que eu, às vezes, cito uns, acho que não citei ainda por aqui, mas eu me lembro que num ambiente de discussão sindical, o dinheiro é muito pouco, não dá, parará. O dinheiro realmente era muito pouco, mas nós promovemos, então, a área da Ana, cursos onde os empregados assistiam com o seu cônjuge sobre orçamento doméstico.
Isso era aquela crença, era uma das crenças limitantes, que depois de algum tempo ficou patente que as mulheres começaram a dizer: se você não fosse para o botequim com os seus amigos todos sábados, encher a cara e não sei mais o que e tal, sobraria o dinheiro para aula de inglês ou de balé ou de não sei lá o que da sua filha. E, e era um pouco aquela crença do homem dispor do que ele ganhava segundo a sua prioridade própria. E que é uma coisa que acaba ficando assim, eu digava, ligado na mulher. Na época de férias, na época que vai escolher isso ou aquilo. O Ana quebrar esse tipo de coisa, não dentro da empresa, mas dentro da família, dentro do ambiente, fora a empresa, não traria um enorme ganho e velocidade nos processos internos da empresa, que a pressão da sociedade aí é muito grande. E essa questão das redes que você falou pode ter nisso um papel espetacular. Eu estou vendo agora, a geração das minhas filhas, a possibilidade, por exemplo, primeiro da certa desvalorização da reunião de pais nos colégios em troca da permanente interação do grupo de WhatsApp das mães, nos quais alguns pais começam a implorar para entrar, inclusive porque tem pais separados, famílias, enfim, tudo isso. Quer dizer, como jogar que o fora da empresa alimente o dentro e o dentro fora, né? Como é que você vê isso? Olha, Keres, eu vejo que é assim, nós temos que resolver a questão do nosso passivo educacional, né? Que só com uma educação de base a gente vai educar e vai criar seres humanos mais sensíveis, né? E que vão É, atender tudo que as empresas mais modernas estão buscando. Eu vejo assim um pouquinho da parte cheia do copo, eu gosto de olhar para isso, que depois da pandemia, com esse momento tão disruptivo que a gente teve, as empresas estão muito focadas em busca de competências chamadas humanas ou as soft skills, né? Então, aquilo que era antes atribuído à mulher como compaixão, curiosidade de numa reunião não ter medo de se expor e perguntar o que não sabe, humildade, empatia, né? Isso são valores, são, aliás, competências hoje que estão em job descriptions de CEOs, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente vê uma mudança, mas eu acho que para uma mudança estrutural, a gente tem que pensar na questão de educação nesse país, porque eu tenho amigas que têm, enfim, filhos homens e estão preocupadas, adolescentes, dizendo, olha, você tem que ter o respeito a despeito de toda aquela parte ruim da internet, né? Que tem é, grupos antifeministas e tudo, já de jovens, né? Mas eu acho que o caminho que realmente vai solucionar isso é a questão educacional. As áreas de recursos humanos elas têm um papel e vão precisar se expor mais muito muito grande nisso também, né? Eu vejo assim as áreas de recursos humanos com aquelas mesmas inscrições de cargo, isso não vai funcionar mais. Até essa questão do curso superior, não sei se vocês viram, mas a quantidade de vagas que existem em faculdades, eu acho que ontem eu vi no Jornal Nacional, tem 80 mil vagas de faculdade e só 29 mil estão preenchidas. E desses 29 mil, 90% os alunos pedem ensino à distância. Como é que você vai formar um médico, um enfermeiro com ensino à distância, né? Então, a gente tem problemas estruturais aqui muito, muito complexos, e sem contar da questão
da formação técnica, né? Que a Firjan, eu acho que tem um papel importante para fazer em relação a isso, e eu estou vendo algumas empresas, até multinacionais, tirando da questão de descrição de cargos formação superior, porque exige-se formação superior para uma função que depois nem vai ser necessária formação superior. Nós temos que pensar na formação técnica. A gente vê países como a Alemanha, a Suíça, os Estados Unidos, tem muito mais curso técnico que faculdade. E aqui a gente quer fazer um caminho, é bonito ter um diploma e tal, mas quantas pessoas formadas estão desempregadas porque não tem como absorver. E a educação vai passar por uma crise enorme, essas faculdades particulares, com essa quantidade enorme de vagas ociosas. Então, eu acho que essa questão de transformar os homens mais sensíveis, né? Porque você, né, Alqueres, não sei se você lembra, mas a gente falava que você era um homem com alma feminina, né? Porque você tinha a questão da compaixão, da empatia, da solidariedade, né? Da, da, de, de tentar ajudar o outro, né? O que não era muito comum de se E ver nos anos 2000. felizmente, eu crescia numa família que tanto os homens eram muito fortes, quanto as mulheres eram, além de fortes, sábias, sensíveis e, de alguma maneira, no longo prazo, eu digo, seus posicionamentos tendiam a prevalecer como exemplos. Exemplos assim, de não viajar para fazer um problema voluntário, não tirar férias para se dedicar a uma causa, enfim, pública. Naquela época, a filantropia era muito religiosa, ou muito também ligada a trabalhos em associações profissionais. E essa dedicação ao público, ao lado do egoísmo privado, do egoísmo, do interesse próprio, marcava muito na minha família o papel dos homens, como se falasse, vou tratar da minha carreira, da minha vida, da minha coisa. E os que, de alguma maneira, se destacaram foram aqueles que, através da influência feminina, já numa fase mais adiantada da vida, passaram a se doar mais a causas públicas, a causas filantrópicas, e ficou esse exemplo. Então, como quando a Carla falou, e você também, que a gente vê o ponto de partida ajuda muito. Quando você tem uma educação no colégio ou em casa que já predispõe a pessoa a entender que a vida em sociedade é essa, a coisa fica mais fácil. Eu agora escrevi esse livro, que eu acho que vocês duas têm, e que apontam um pouco isso, como a separação brutal e a espécie da hierarquização do estudo das humanidades sobre o das ciências atrasou o desenvolvimento do mundo. Mas há uma época que corresponde à inversão disso, e aí a sociedade se torna, então, muito machista, terrivelmente, a partir da Revolução Industrial, muito segmentada, muito ligada a esses dogmas do sucesso, do dinheiro, de coisas desse tipo, da pessoa, das vãs glórias, e não daquele crescimento interior. Mas eu estou aqui falando, parece até que eu me esqueci, não esqueci, não, é que a Dani tem um papel importantíssimo nesse debate. Nós, como mulheres, não dá a palavra a ela. Perfeito. Eu queria trazer um relato que eu tenho ouvido assim de muitas mulheres no meu entorno, amigas, conhecidas, que é a questão da exaustão da mulher, né? Assim, fala com qualquer mulher que está do teu lado, as mulheres estão cansadas, porque é a questão da sobrecarga, né? E tem a sobrecarga também do cuidado, que é que está pensando no filho, está pensando na comida que está faltando em casa, e tudo isso vai acumulando, né? Além, é claro, do trabalho, da sua ocupação, da rotina. Então, eu queria trazer para o debate que agora a gente falou sobre como a gente pode introduzir mais e colocar mais as mulheres nos cargos de liderança, né? Enfim. Agora, como é que a gente garante condições de permanência da mulher no mercado, né?
Como é que a gente busca essa equidade de sobrecargas, hein? Esse ponto, Natânia, ele é fundamental, porque, primeiro, acho que sim, são várias coisas, né? É um problema tão complexo que tem várias soluções nele, né? Primeiro que eu acho que realmente a mulher, quando ela começou a centralizar realmente muita coisa, né? Então, eu já tenho os cuidados, essa questão do cuidado culturalmente, né? Sempre ficou para a mulher, seja o cuidado com o filho, é o cuidado com a casa, é o cuidado com a família, com a sua própria família, com os seus pais, com os amigos. Então, a mulher sempre incorporou muito esse papel, né? E sempre absorveu, trouxe ela, né? Bateu no peito e falou: esse papel é meu e eu vou tomar conta dele. E aí você tem um ambiente de trabalho cada vez mais competitivo, com grandes desafios, e isso foi, claro, virando uma bola de neve. A gente tem, né, a educação continuada, como a Ana Silvia bem falou, que hoje, né, os nossos desafios para a gente se tornar, estar sempre informado, estar sempre bem capacitado para todas essas tarefas é um desafio, as coisas estão mudando muito rapidamente. Então, eu acho que a gente precisa de políticas públicas, né, que venham, novamente, a palavra intencionalidade vem, que essas políticas públicas venham dar intencionalidade à divisão dessas tarefas, principalmente quando a gente fala do cuidado, né? Então, por exemplo, né, a questão da licença paternidade e maternidade obrigatoriamente dividida, não só ela tira uma sobrecarga dessa mulher, como ela melhora também esse preconceito no ambiente de trabalho. Não vou contratar a mulher que vai ter que tirar, vai ter que ficar com o filho em casa, vai ter que ter licença maternidade. Então, quando você fala que a licença é dividida, compartilhada, a mulher já fica um pouco fora dessa desvantagem competitiva. E eu acho que aí fica uma reflexão para as próprias mulheres de trabalharem, né, vendo aí o copo também, né, mais cheio, menos vazio, das próprias mulheres trabalharem. Preciso descentralizar, preciso delegar, preciso entender que vai funcionar tão bem se eu não estiver à frente, né? Então, eu acho que a gente tem essa coisa que a gente passou por tantos desafios e a gente acelerou tanto esse processo e pavimentou tanto essa estrada que ainda precisa correr, ainda precisa acelerar muito, que isso tudo trouxe esse burnout, né? Falando aí uma palavra moderna aí. Então, eu acho que tem os dois Adorei, lados da adorei, moeda. adorei. É uma grande lição. A mulher, mais do que o homem, para crescer, tem que aprender a delegar. Porque ela assumiu tanta coisa, seja porque assumiu mesmo, porque foi empurrada para ela e que ela se sentirá culpada ou, enfim, cansada, que ela tem que delegar. Queria só complementar o outro lado que eu vejo, né? Além de tudo que eu concordo plenamente com o que a Carla já falou, que a gente precisa ter esse exercício de delegar. Eu queria só complementar que eu acho, talvez porque eu esteja convivendo com algumas culturas de startups, eu vejo que o nosso modelo de empregar pessoas é um modelo que vai evoluir e rapidamente, porque nós não podemos mais tratar pessoas como grupo de cargos, nós temos que tratar as pessoas como indivíduos. Nós vamos ter, no futuro, quase que um acordo individual de trabalho, não mais um contrato de trabalho. Porque a gente já viu isso na pandemia, a briga pelo talento, a gente sabe que nós temos um déficit hercúleo de formação, de inovação, tecnologia. Empresas super tradicionais já estão topando dividir empregados, como a Gerdau, por exemplo, né? Desde que não trabalhem em uma outra empresa, as pessoas vão trabalhar por projetos. E não importa qual vai ser o horário de trabalho dela. Então, como a gente sabe a palavra indivíduo, que do latim se chama indivíduos, é algo que não é divisível. Nós somos um ser biológico que dependemos da nossa integridade para sermos felizes. Então, essa questão, como eu via muito na minha fase enquanto executivo, eu saí da vida executiva em 2012. Eu via assim,
eu não tenho sido uma boa mãe, mas eu sou uma boa profissional. Não existe mais. Não dá para deixar o papel de mãe separado do papel profissional, porque a pessoa não vai ser feliz se dividindo. Então, eu acho que isso é uma coisa que já estamos vendo em algumas empresas maiores, uma flexibilidade muito maior em relação ao papel da mulher, especialmente pós-maternidade, pré-maternidade, e até na questão mesmo depois, até 2, 4 anos, tem empresas prevendo direitos parentais até 4 anos já hoje, porque não quer perder aquele talento, né? Então, pessoas com gravidez de risco, esses dias eu ouvi um depoimento de uma grande executiva, que mesmo antes da pandemia, o CEO dela deixou que ela ficasse 8 meses trabalhando de casa, porque era a única forma dela ser mantida ali. Então, essa questão de você olhar as pessoas como indivíduos que as empresas estão cada vez mais vendo, cada um tem a sua necessidade, cada um tem um propósito de vida, tá? E a gente vai ter que ser mais flexível enquanto gestores, enquanto empresários, porque senão nós não vamos reter os nossos talentos e nem atraí-los. Eu queria agradecer muito, Ana, e agradecer muito, Carla. Eu acho que foi um debate diferenciado, daquele que não dá para perder nem a tomada de respiração. E agradeço, deixo cada uma, se quiser mandar uma mensagem final. Queria agradecer o convite. É sempre assim, vou sair para o meu feriado com meu coração muito melhor do que quando eu entrei aqui, né? Muito feliz. É sempre muito bom ouvir você, Alqueires, e entender o quanto a gente já caminhou, mas o quanto a gente ainda tem a fazer, né? Como o nosso desafio ainda é grande, no Brasil, no mundo, no Rio de Janeiro, dentro da Firjan, em todos aqueles locais de poder que a gente ocupa de alguma forma, né? E quando eu falo de poder, eu falo da palavra poder aí expandido, né? Que é o poder da gente fazer a diferença desde o micro até o macrocosmo. Então, eu aqui, em nome até do Conselho de Mulheres da Firjan na indústria, eu agradeço essa oportunidade de a gente estar discutindo esse assunto tão legítimo para a nossa sociedade e para as nossas próprias empresas, né? Que cada vez mais eu também vejo, Alqueires, que as empresas precisam, de alguma forma, que a gente pegue elas pelas mãos e mostre o caminho. Muitas querem fazer, querem ser diferentes, querem, mas não sabem nem por onde começar. E a gente está hoje num estado e num país onde 90% das nossas indústrias são pequenas e médias empresas, né? E que tem as dificuldades todas que a gente sabe que elas possuem no seu dia a dia para sobreviver, né, nesse contexto, nesse ecossistema que a gente possui aqui dentro do Brasil. Então, é muito bom falar sobre isso e colocar à disposição aí o Conselho de Mulheres, a nossa vontade de fazer diferente, para a gente estar trabalhando em rede aí, como a Ana bem falou, com todo mundo. A gente não quer reinventar a roda, a gente não quer protagonismo de nada, a gente quer ir junto, que é muito mais fácil, muito mais gostoso. Eu queria só, assim, falar rapidamente, dar um depoimento, porque essa parte da minha vida, talvez o Alqueires não esteja acompanhando tão de perto, porque faz tempo que a gente não conversa, mas eu cada vez mais estou convencida que nós, pessoas privilegiadas, né, que estamos numa posição privilegiada na sociedade, a gente tem que se esforçar mais para acabar a desigualdade do nosso país, né? Especialmente no Rio de Janeiro, nós temos aqui uma população que 4,2 milhões vivem em comunidades, né, ou dominadas por milícia ou por tráfico, e nós, enquanto executivos, a gente tem a capacidade de fazer a diferença. Fazer a diferença tentando fazer cada vez mais processos seletivos, seja o tamanho da empresa que for, sem qualquer tipo de preconceito pelo endereço da empresa, pelo endereço onde mora o candidato, porque se a gente for vetar isso, nós não vamos ter candidatos, né? E não vamos estar trabalhando para uma sociedade mais justa. E eu acho que os profissionais de recursos humanos eles têm que convencer seus conselhos, sua diretoria, que dentro das
metas de remuneração variável dos executivos, a gente está precisando colocar uma, que é a dedicação ao trabalho voluntário. Isso é uma coisa que a gente precisa acelerar muito. Eu até comentei com a Nathani hoje, uma das coisas que mais me realiza é o trabalho pro bono que eu faço, seja no IBGC, seja em grupos de mulheres, e especialmente nesse fundo de tela que vocês estão vendo, que é o Programa Aceleradora de Carreiras, que ele pertence ao Comitê de Igualdade Racial do Grupo Mulheres do Brasil, né? Onde a gente mentora jovens pretas, e a gente não tem ideia o que é uma jovem preta tentando subir dentro de qualquer organização, seja do tamanho que for. As barreiras, os muros, são muito mais altos do que nós, mulheres brancas. Então, eu queria deixar aqui no final. Gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Essa foi mais uma edição do Pensar Rio, dessa vez com a participação das convidadas mais que especiais, Ana Silvia Matti e Carla Pinheiro. A gente sempre recebe perguntas, críticas e sugestões aqui para o podcast, então se você tem algum tema para abordar por aqui, pode enviar para casafirjan@firjan.com.br com o assunto Pensar Rio. Ou ainda acessar o Instagram @casafirjan, onde você pode conferir toda a agenda de conteúdos da casa. Hoje a gente fica por aqui e até a próxima edição.